Meus irmãos e irmãs, então nós chegamos no nosso último dia de novena, preparando-nos para celebrarmos solenemente a exaltação da Santa Cruz. Já estamos celebrando, estamos no final de semana, mas amanhã é o grande dia, dia pelo qual nós nos preparamos durante, vamos dizer, 10 dias, desde o nosso traslado. E terminando a reflexão, hoje fechando, concluindo, é a reflexão sobre o documento do Papa Francisco, de Lexit Nos, a encíclica sobre o Sagrado Coração de Jesus. O Papa, ele nos ajuda a entender um pouco o que significa a reparação. Às vezes nós falamos que nós rezamos em reparação às ofensas cometidas ao Sagrado Coração de Jesus. Então ele nos ajuda a entender o que é essa reparação, qual é o sentido da reparação na ação da igreja, o que as nossas orações de reparação fazem na igreja, qual é esse efeito. Então a primeira coisa, e muito bela, que o Papa Francisco diz, é que o sentido da reparação é reconstruir as ruínas do mundo a partir do reinado do Sagrado Coração de Jesus. Então isso é extremamente importante, porque às vezes usa-se tanto a palavra Estado laico, que nós esquecemos que nós, católicos, nós não somos laicistas. Tudo bem, o Estado é laico, mas nós não. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, nós participamos da igreja. Então a nossa vida precisa ser vivida sob o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que a igreja sempre disse e que infelizmente foi se perdendo um pouco nos últimos anos. E nós precisamos recuperar isso. Nós só vamos recuperar, nós só vamos reconstruir o mundo que está em ruínas quando nós nos colocarmos sob a majestade do coração de Jesus. O coração de Jesus é o coração de um rei. E de um rei muito bondoso. E de um rei muito amoroso, misericordioso, justo. Então nós precisamos nos colocar sob esse reinado. Lembrar quem é Deus e lembrar quem nós somos. E por que o Papa Francisco diz que nós precisamos reconstruir as ruínas do mundo? Porque o mundo está em ruínas e não precisa de muita coisa para pensarmos nisso, para nós entendermos e enxergarmos isso. Vamos vendo os últimos acontecimentos, nem dessas últimas semanas não, mas dos últimos anos. Quanta guerra, quanta tristeza, quanta fome, quanta criança morrendo, quanto inocente morrendo. E a gente não precisa ir longe, não precisa ir para o Oriente Médio não. As guerras na nossa cidade, a violência, a indiferença entre nós. Então essas são as ruínas nas quais o mundo está hoje imerso. E de onde vêm essas ruínas? Do pecado. O Papa Francisco deixa bem claro que é o pecado que lança o mundo nas ruínas. E o coração de Jesus então nos ensina a não normalizar o pecado, porque esse é o grande problema do mundo. É claro que o pecado é uma realidade que existe em nosso meio desde a nossa criação. Não por vontade de Deus, mas por desobediência do homem. Mas existe. Só que nós não podemos normalizar o pecado. Nós não podemos banalizar aquilo que é o pecado. Viver uma vida de pecado como se fosse uma vida boa, como se fosse uma vida normal. O Papa Francisco nos ajuda a lembrar, a entender que não é. Não é normal viver no pecado, não é bom viver no pecado. Não é saudável viver no pecado. Se o mundo que sofre pelo pecado está em ruínas, quando nós pecamos, nós ficamos em ruínas. Eu acho que todos nós temos essa experiência, talvez só os pequenininhos não. Mas todos nós, que já perdemos um pouco dessa inocência, temos essa experiência do quão terrível é o pecado em nossas vidas. Do que o pecado faz conosco. Nos separa uns dos outros, nos separa de Deus. Nos faz deixar de reconhecer quem nós somos. Nós esquecemos quem nós somos quando nós pecamos. Esquecemos que nós somos filhos de Deus. Esquecemos que nossa casa é o céu e no céu não pode entrar pecado. Então o Papa Francisco ele nos lembra isso.
não normalizar o pecado, não normalizar o egoísmo, não normalizar a indiferença, porque nenhuma dessas coisas está no coração de Jesus. Obviamente o coração de Jesus não tinha pecado, o coração de Jesus não era egoísta, o coração de Jesus não era indiferente. Então somente contemplando essas virtudes do coração de Jesus, nós vamos conseguir reparar as ruínas do mundo. Se nós continuarmos normalizando o pecado, o mundo continua em ruínas. Se nós continuarmos sendo egoístas, pensando somente em nós, nos nossos próprios gostos, nas nossas próprias vontades, colocando o nosso gosto, a nossa vontade acima da vontade de Deus, o mundo continua em ruínas. Se nós continuarmos sendo indiferentes com o sofrimento do outro, com as dores do outro, o mundo continua em ruínas. Então o coração de Jesus para nós é uma escola de reparação. Se em casa nós estamos vivendo em ruínas, se a nossa vida está em ruínas, é porque falta um pouco do coração de Jesus em nós. E o Papa Francisco cita São João Paulo II. São João Paulo II diz que essa reconstrução vai construir uma civilização do amor. Se diz tanto de uma civilização tecnológica, uma civilização avançada. Foram feitas tantas previsões sobre o ano de 2025, que nós teríamos carros voadores e tudo mais, isso feito há 100, cento e poucos anos atrás. Mas não é essa civilização que devia nos importar. É a civilização agora da inteligência artificial. Onde o amor, na verdade, se tornou artificial. Onde as relações se tornaram artificiais. É um mundo indiferente. Parece que quando nós nos relacionamos com os outros, nós estamos também nos relacionando com computadores. Então o Papa João Paulo II, citado pelo Papa Francisco, nos ensina que nós só vamos construir uma civilização do amor sob o reinado do coração de Jesus. Isso que eu já disse. A partir de uma reparação interior. Não pode ser uma reparação somente exterior. Não pode ser somente uma casca de reparação. Uma aparência de reparação. A reparação precisa começar nos nossos corações. Se nós quisermos mudar o mundo, se nós quisermos construir uma civilização do amor, nós precisamos construir um coração novo. E o Papa Francisco diz que nós fazemos isso a partir de 2 movimentos. Do reconhecimento das nossas culpas e do pedido de perdão. É só assim que a reparação se torna eficaz. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos o perigo de querermos somente olhar para o outro. O outro precisa ser reparado. Ficar só reparando nos outros, reparando nos erros dos outros. Querendo consertar o outro, querendo consertar a ruína do outro. Enquanto o meu coração ainda está em ruínas. Então o Papa diz que nós precisamos começar essa reparação desde dentro, desde o coração. Reconhecendo quem nós somos. Reconhecendo nossos limites, nossos erros, nosso pecado, nossa pequenez. Por pior que seja. Reconhecendo conosco mesmos, viu? Entre nós e Deus. Saber quem nós somos. E a partir desse reconhecimento, dessas mixarias que vivem dentro de nós, nós vamos conseguir pedir perdão. Então o Papa diz que o perdão é o grande ato de reparação. Para nós reconstruirmos as ruínas, de tijolinho por tijolinho, de bloco por bloco, nós precisamos perdoar, pedir perdão e perdoar. São os blocos que vão reconstruindo a civilização e que vão construir essa civilização do amor. E o Papa Francisco diz também que pedir perdão não é humilhante. Não é nos renegar a segundo plano. Infelizmente, este é o pensamento do mundo hoje. Nós escutamos e vemos nas redes sociais, talvez já tenhamos até falado isso, que nós não vou pedir perdão. Eu sei o que eu fiz, está feito, não preciso pedir perdão. Se alguém quiser que eu perdoe, que venha até mim. Isso não é bom. Talvez todos nós já tenhamos pensado assim algum dia. Isso não é o que o coração de Jesus deseja de nós. O próprio coração de Jesus clamou o perdão do Pai sobre nós. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. No momento de maior angústia, no momento de maior humilhação,
No momento de traição, ele pede o perdão do Pai sobre nós. Então nós pedirmos perdão não é humilhante. Pedir perdão, segundo o Papa Francisco, é reconhecer a própria história. Pedir perdão é um atestado de sabedoria, de nobreza. E ele diz também que talvez as situações foram tão desgastantes, tão terríveis, talvez nós deixamos a situação numa ruína tão baixa, numa situação tão destruída, que às vezes não é possível mesmo reconstruir com toda a beleza que existia antes. Mas é possível pelo menos fazer o amor renascer. Então este também é um dos caminhos de reparação, um dos objetivos da reparação. Reconstruir as ruínas e fazer o amor renascer. Para que este amor possa ir reconstruindo aos poucos, devolvendo a beleza da vida, porque o pecado, a falta de perdão, a falta dessa sabedoria, tira a beleza das nossas vidas. Torna a nossa vida muito feia, muito amarga, azeda. Talvez, lembre, de quando você ficou muito tempo sem se confessar. Parece que a vida não acontece. Não que seja um karma, não que seja coisa do destino ou do universo, não. É porque o pecado faz mal mesmo. O pecado faz mal para a alma, mas faz mal físico também. Então nós precisamos ir reconhecendo essas situações em nossas vidas e fazendo esses esforços para que o amor renasça. O Papa Francisco diz também que a reparação que nós oferecemos é um modo de prolongar o próprio Cristo no mundo. Quando nós temos essas atitudes de reconstrução, de reconhecimento das nossas culpas, de pedir perdão e perdoar, nós prolongamos o amor de Deus, o amor de Cristo no mundo. Nós somos canais de Cristo e nós precisamos lembrar disso também. Nós não somos de todo ruins também, não. Nós não somos de todo maldosos, não. Temos coisas boas que vêm de Deus. Por isso que quando nós agimos assim, nessa atitude de reparação, de reconstrução, de perdão, de amor, de reconciliação, nós perpetuamos a obra de Jesus Cristo. Nós perpetuamos o amor de nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. E esse devia ser o desejo de todos nós. E aqui ele cita Santa Teresinha. Na época de Santa Teresinha, nós já escutamos falar sobre o jansenismo aqui durante essa semana. Ninguém se achava digno do amor de Deus. Ninguém se achava digno da graça de Deus. Todo mundo via Deus somente como um justiceiro. Não como um Deus justo, mas um justiceiro, um opressor, do qual nós não poderíamos falar, de quem nós não poderíamos nos aproximar. Então, aí na época de Santa Teresinha, muitos se ofereciam, faziam holocaustos pela justiça de Deus, para aplacar a justiça de Deus. Lembrem lá nos deuses gregos, quando eles se iravam, era necessário fazer um sacrifício. Então nessa época era em voga esse pensamento. Eu preciso fazer um sacrifício para aplacar a ira de Deus. Um holocausto de sacrifício. Santa Teresinha muda essa visão. Então ela compõe um texto belíssimo que eu convido vocês em casa a meditarem, a rezarem. Holocausto ao amor misericordioso de Deus. Ela se oferece em holocausto ao amor misericordioso de Deus. Ela muda essa visão desse justiceiro para misericordioso. Claro que ela não tira a justiça de Deus. Mas ela mostra que a misericórdia de Deus reconstrói as nossas vidas. Refaz aquilo que nós mesmos destruímos. E ela nos convida, e o Papa Francisco, a partir de Santa Teresinha, também nos convida a nos oferecer todos os dias em holocausto ao amor misericordioso de Deus. Este amor misericordioso que brota do coração de Jesus. Esse coração que foi aberto pela lança dos nossos pecados. É bonito na Sexta-feira Santa, e sempre me emociona, quando nós estamos adorando a Santa Cruz, e se canta, eu abri o mar vermelho e vocês me abriram o peito. Então nós precisamos lembrar dessa realidade.
Não porque Deus esteja nos cobrando de alguma coisa, não porque Jesus esteja nos cobrando, mas nós precisamos nos cobrar. E às vezes nós oferecemos pouco a Deus. E às vezes nós somos muito reservados com Deus. Oferecemos muito no nosso trabalho, oferecemos muito nas nossas coisas pessoais, nas nossas vontades, mas não nos oferecemos totalmente a Deus. É isso que Santa Teresinha faz. Ela se oferece totalmente em holocausto ao amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso, a partir de Santa Teresinha, o mundo, Papa Francisco reflete que a reparação também é fazer o mundo se apaixonar por Cristo. É cooperar para que o mundo seja salvo. É ser missionário de algum modo, para que o amor de Cristo seja capaz de reinventar a terra. Então o Papa Francisco tira isso a partir de Santa Teresinha, e essa é toda a doutrina de Santa Teresinha mesmo. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Um amor apaixonado, apaixonante. Um amor que se doa até a última gota de sangue, como foi o amor de Jesus Cristo por nós, precisa ser o nosso amor por Ele e o nosso amor uns pelos outros. Para que o mundo ame nosso Senhor como nós o amamos. Nós amamos a Deus. Às vezes de maneiras imperfeitas, mas nós amamos a Deus. Estamos aqui pelo menos tentando buscar a perfeição desse amor. Então, a partir deste holocausto da nossa vida, desse oferecimento da nossa vida, nós precisamos fazer com que o mundo se apaixone por Deus. Isto é reparar o mundo. Fazer com que o mundo se apaixone por Deus. Então peçamos ao Senhor Jesus que Ele nos dê essa força, que Ele nos dê esta capacidade. Isto tudo é graça de Deus. Como nós sabemos, a graça só vem sobre nós se nós a pedimos. Então peçamos, Senhor, me ensine a reconstruir as ruínas da minha vida, me ensine a reconstruir as ruínas da minha família, as ruínas dos lugares onde eu vou, do meu trabalho, da escola, da faculdade. Me ensine a reconstruir as ruínas do mundo onde eu vivo. Peçamos todos juntos nesta Eucaristia esta graça, a graça da reconstrução, a graça da perpetuação do seu amor no mundo. Deus nos ajude.